Você já parou para pensar que o planeta está em colapso e que isso não é mais uma previsão para o futuro, mas um retrato do presente? A crise climática e ambiental que vivemos é o reflexo de séculos de exploração, desigualdade e omissão. Nesse vídeo, nós vamos analisar dados e retratos dessa crise, entender quem são os mais afetados e de onde eles vêm, o que podemos e precisamos fazer agora. Até porque não podemos falar sobre clima sem falar de vida, justiça e futuro. A temperatura média do planeta Terra já aumentou cerca de 1,1 graus Celsius desde o período pré-industrial. Isso pode parecer pouco, mas representa uma mudança profunda no equilíbrio climático global. O aumento das temperaturas está diretamente ligado à intensificação de fenômenos como secas severas, enchentes, furacões mais destrutivos, perda de safras agrícolas e colapso de ecossistemas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alerta que estamos perigosamente próximos do ponto de não retorno. Ok, mas quem é responsável por isso? Bom, segundo o relatório da CDP, apenas 100 empresas, majoritariamente ligadas ao setor de petróleo, gás e carvão, foram responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa desde 88. Ou seja, a crise climática tem nome e endereço. Ela não foi causada pelos indivíduos, mas pelas estruturas econômicas que colocam o lucro acima da vida. A crise climática não atinge a todos da mesma forma. Os impactos são profundamente desiguais. Enquanto países ricos do norte global historicamente acumularam riqueza com base na exploração de combustíveis fósseis, são os países pobres do sul global que mais sofrem com as consequências. Isso tem um nome: injustiça climática. A África subsaariana, o sul da Ásia, o sudeste asiático e partes da América Latina estão entre as regiões mais vulneráveis. Nessas áreas, milhões de pessoas vivem sem saneamento básico, sem acesso à saúde e sem infraestrutura para lidar com enchentes, calor extremos e secas que acontecem durante o ano. Segundo o Banco Mundial, até 132 milhões de pessoas podem cair na pobreza extrema até 2030, por causa dos efeitos do clima. Isso significa perda de moradia, de trabalho, de colheitas e até da própria identidade cultural. No Brasil, os impactos ambientais já estão fazendo parte da nossa rotina. Em 2024, as chuvas extremas no Rio Grande do Sul deixaram cidades inteiras debaixo d'água, mataram dezenas de pessoas e deixaram milhares desabrigados. Tragédias como essa não são apenas fenômenos naturais. Elas são agravadas por omissões do poder público, falta de planejamento urbano e mudanças climáticas cada vez mais severas. Além disso, estamos perdendo nossa biodiversidade a uma velocidade realmente preocupante. O desmatamento na Amazônia, as queimadas no Pantanal, que são muitas vezes associadas ao avanço do agronegócio, afetam não só o clima local, mas do mundo todo. E como sempre, são as populações mais pobres que pagam o preço. Os moradores de periferias, as comunidades ribeirinhas, os indígenas e os quilombolas. Percebemos assim que a crise climática no Brasil é também uma crise social e de direitos. Sabemos que não se pode falar de crise ambiental sem questionar o modelo de desenvolvimento que a produziu. O crescimento econômico ilimitado, baseado na extração constante de recursos naturais e no consumo acelerado, é insustentável. A lógica do lucro, da acumulação e do descarte criou um planeta esgotado. Mesmo tendo o avanço das energias limpas, os subsídios a combustíveis fósseis continuam enormes.
Segundo a Agência Internacional de Energia, só em 2022 foram mais de US$ 1 trilhão investidos em carvão, petróleo e gás. Se quisermos realmente enfrentar a crise climática, precisamos mudar a base do nosso sistema econômico. Isso envolve enfrentar interesses poderosos e propor outro modo de viver, produzir e consumir. O clima tá ficando cada vez mais maluco, assim. Tipo, calor extremo, chuvas muito fortes. As cidades, elas não estão se preparando para isso. Tá acabando, né? Daqui a pouco você não tem segurança de viver mais em lugar nenhum, que você não sabe o que vai rolar, o que vai acontecer. No gráfico seguinte, é mostrado os países com a maior preocupação em relação a crises climáticas por parte de sua população. Estão em destaque países menos desenvolvidos, como Filipinas, África do Sul e a Indonésia, que são justamente 3 dos países mais afetados por essas crises. Já nesse gráfico, está sendo mostrado os países com a menor preocupação em relação a crises climáticas por parte de sua população. Podemos destacar países mais desenvolvidos, como Suíça, Suécia e Alemanha, que consequentemente são menos afetados por essas crises. Agora, traremos a análise de Carlos Nobre, um dos principais cientistas ambientais do Brasil, feita em uma edição do Jornal da TV Cultura em abril de 2025. Essa análise fala sobre a percepção da população em relação aos perigos das crises climáticas. As ondas de calor, as secas, as chuvas extremas, os incêndios florestais, as rajadas de vento, tudo isso aumentou no mundo inteiro e a ciência já indicava que isso ia acontecer quando a temperatura chegasse a 1,5. Mas a população realmente só agora que chegou a 1,5 graus pela primeira vez, ainda que a ciência não saiba se isso vai continuar, a população toda falou, opa, isso é aquecimento global, é muito grave. Traremos em seguida uma fala de Jean-Pierre, vice-coordenador da Rede Clima, em entrevista ao mesmo jornal, fala sobre a acentuação das preocupações ambientais da população nos países do sul global, em relação aos países mais desenvolvidos. É um continente com um nível de desigualdade muito grande, né? E essa desigualdade leva com que populações menos favorecidas sejam bastante afetadas. E a capacidade de recuperação, de resiliência dos sistemas sociais, ela depende de ações de Estado. Apesar disso, ainda temos alguns caminhos possíveis. Povos indígenas, junto com movimentos sociais e cientistas, vêm propondo alternativas reais ao redor do mundo, como a justiça climática, o decrescimento econômico planejado e a agroecologia, que vem se tornando muito comum na nossa região. Essas vozes nos lembram que outro mundo é sim possível, um mundo onde a vida vale mais que o lucro, onde a floresta em pé vale mais que um campo de soja e onde viver bem não significa consumir mais. A crise climática é o maior desafio da nossa geração, mas também é uma oportunidade de mudança. A gente não pode deixar tudo nas mãos do governo e empresas. Precisamos estar atentos, organizados e principalmente nos mobilizar. Porque proteger o planeta também é proteger a vida.